Amém, meus irmãos? Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Já fui apresentado aqui, o pastor Paulo Garcia, mas lá na região sul sou conhecido como o Paulão da Mari. O irmão Joel, que é evangelista lá, sabe que é assim, irmão Joel. Irmãos, infelizmente, eu não nasci em um lar cristão. Eu nasci em uma família totalmente escravizada. Hoje eu tenho esse discernimento por Satanás. O meu nome é Paulo Jorge. O Jorge vem do meu pai, que vem do seu pai, que vem do pai dele. E também, infelizmente, esta linhagem de Jorges na minha família, uma linhagem de homens violentos, pessoas terríveis, envolvidos no alcoolismo, na prostituição e realmente violências a ponto de alguns carregarem mortes sobre suas costas. Eu falo isso com muita tristeza no coração. O meu pai até hoje não serve o Senhor Jesus. O meu pai até hoje vive sozinho porque ele escolheu a noite. Meu pai é músico, ele toca em bailões, toca em casas de prostituição, toca em botecos onde alguém dá um copo de cachaça para ele. E eu cresci nesse ambiente, dentro desse cenário. Eu brinco que antes de eu aprender a andar, eu acho que eu aprendi a dançar. Porque assim como os nossos filhos são criados na igreja, eu fui criado embaixo das mesas, nos bailões, nos botecos, onde meu pai ia tocar. Logo depois que eu cresci, comecei a falar as primeiras palavras, meu pai percebeu que eu tinha afinação, então comecei a cantar com ele e ele começou a me levar também nos bares para cantar, nas casas de prostituição. Ali eu fui crescendo e desenvolvendo, vendo meu pai traindo a minha mãe, se envolvendo com várias mulheres, um cenário de homens ferindo homens com faca, brigas, mesas sendo viradas, e eu estava inserido dentro desse contexto. A questão é que o meu pai não foi um homem violento, e não era um homem violento somente lá fora. Ele também era violento na nossa casa. Não foram poucas as vezes que nós acordamos nas madrugadas com meu pai chegando, as portas sendo quebradas, arrancadas. Os móveis eram quebrados a chute. Nós só tínhamos pedaços de móveis porque isso era algo que acontecia constantemente. As nossas roupas eram queimadas no fogão a lenha, na região fria de Lages. Então nós usávamos roupas que as pessoas ficavam com pena de nós e nos davam. E não eram poucas as vezes que no meio da noite eu encontrava a minha mãe, que tem 1,45 m de altura, caída no chão, em volta ao seu sangue, comidas espalhadas pelo chão. Eu, por ser o único homem e o filho mais velho, aparecia e passava por essas mesmas agressões. Eu carrego no meu corpo marcas que eu posso mostrar para vocês das agressões que sofri durante esse tempo. Algumas vezes, eu encontrei, pelo menos 3 vezes, eu encontrei a minha mãe caída dentro do banheiro, rodeada de remédios. Ela tomou overdose, tentou tirar a sua própria vida. Imagine você, um menino com 10, 11, 12 anos, no interior. Eu tinha que sair correndo, na casa mais próxima, tentar encontrar alguém, um carro, que pudesse levar a minha mãe para o hospital para tentar salvar a sua vida. E graças a Deus todas as vezes eu consegui, porque a minha mãe, eu ganhei ela para Jesus, e a minha mãe está viva até os dias de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Mas algumas vezes, com a minha mãe em volta no seu próprio sangue, eu falava no seu ouvido e dizia: mãe, um dia o seu sofrimento vai acabar. Um dia o meu sofrimento vai acabar, mãe, porque eu estou crescendo, e quando eu crescer eu vou matar o pai. Eu cresci dizendo essas palavras. Não foram poucas as vezes que eu deitei no meu travesseiro e fui madrugada dentro planejando como eu faria para matar o meu pai. Ele também me treinava para a violência e eu ficava pensando como iria fazer para tirar a sua vida e pôr fim ao nosso sofrimento. Em meio a esse sofrimento, onde havia tanta desgraça, a minha alma também clamava por Deus. E durante os anos, mesmo criança, e mesmo a minha família não sendo devota a Deus, mas eu entendia que Deus estava me chamando, e eu comecei no catolicismo. Cheguei a fazer a primeira comunhão, participava das novenas,
E desde criança eu discutia Bíblia com os padres e com os diáconos da igreja, a minha alma tentando encontrar uma resposta. Não o bastante, a minha mãe descobriu que meu pai traía ela e que uma das amantes fazia trabalhos de feitiçaria. Então a minha mãe começou também a procurar terreiros de feitiçaria para combater aquelas obras de encantamentos que faziam para o meu pai. Então ela queria combater da mesma forma, e eu, por ser o filho homem e o mais velho, comecei a acompanhar ela. Então eu também fui inserido dentro desse mundo da feitiçaria, da macumbaria, do candomblé. Ajudei a minha mãe a fazer alguns rituais. Em meio a isso, a minha alma desesperada, um dia os testemunhos de Jeová passaram na minha casa e disseram que queriam me falar de Deus, e eu decidi estudar com eles. Estudei durante alguns anos e me tornei testemunho de Jeová ainda um menino. Decidi sair no domingo pela manhã, batendo de casa em casa, entregando folheto, vendendo material, a Sentinela e outros. Mas a angústia continuava na minha alma. E a minha mãe era diarista na casa de uma mulher que era espírita, e por conta disso, eu também comecei a me envolver no espiritismo, e a conhecer um pouco do espiritismo em busca da paz para a minha alma. E um dia, acredite vocês, os mormons, aqueles da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, passaram na minha casa e disseram que queriam falar de Deus, e eu queria conhecer Deus. Comecei a estudar com eles e fui batizado mormon antes dos 13 anos de idade. Isso o pastor Ledial também não sabia essa história. Quando eu dava aula em escola teológica, eu gostava de falar sobre seitas e heresias. Tinha alguma experiência para falar sobre isso. Mas, em meio ao sofrimento da nossa casa, um certo dia nós ficamos escondidos no mato. E quando meu pai saiu de casa, nós chamamos um caminhão de carroceria aberta e jogamos o pouco de móveis que tinha em cima daquele caminhão e saímos perdendo móveis pela rua e começamos a fugir de cidade em cidade. Eu, na época, tinha 13 anos, uma irmã de 8 e outra de 5. A minha mãe pesava 35 quilos e nessa idade eu precisei assumir a responsabilidade da família. E nós moramos um pouco em Itajaí, um pouco em Tuporanga, um pouco em Rio do Sul. E fugindo do meu pai, um dia eu vim parar aqui, em Blumenau, no ano de 95. Aqui em Blumenau, eu cheguei no bairro da Tupavazinha. Lá tinha um prédio que estava em construção. A nossa mudança chegou em cima de uma Kombi de carroceria. Eu vim deitado entre os móveis. E naquele prédio que estava em construção, não tinha piso, não tinha janela, a porta era de tábua de caixaria. Quando chovia, o barro entrava dentro daquela casa. O chuveiro era só um cano, não tinha chuveiro, era só um cano de água fria. Ali a gente tomava banho. Eu dormia num sofá que não tinha espuma, era só uma borracha. Quando eu acordava, a marca da borracha estava nas minhas costas. Ali, o homem deixou a gente morar sem precisar adiantar o aluguel. Eu comecei a viver uma nova experiência. Por quê? Porque do outro lado da rua tinha uma igrejinha pequenininha, que hoje é uma grande sede de setor em Blumenau, a sede do Morel. E lá tinha um missionário, o pastor Reinaldo Fernandes. E eu comecei a observar a igreja pelas frestas da porta de caixaria. Os jovens e adolescentes que saíam daquela igreja não sabiam, mas eu estava olhando para eles através daquela fresta, escondido, cheio de cicatrizes, de traumas, de medo, de dúvidas, a cabeça confusa, com o coração desejoso de fazer vingança, criar um cenário de morte e dar sequência a essa linhagem de destruição que a minha família trazia. Mas eu observava os adolescentes e os jovens que saíam dali, e eles riam de um jeito que eu nunca consegui rir. Eles tinham um brilho no olho que eu não conseguia ter, e eu lembro que, sem que eles soubessem, eu observava eles e corria para um espelho trincado que tinha na minha casa, e eu sorria na frente daquele espelho, e o meu sorriso não era igual ao deles. O meu sorriso trazia dor, trazia sofrimento, trazia ódio. Um dia eu tomei coragem, atravessei a rua e entrei naquela igreja. Era um domingo pela manhã. Estava acontecendo a escola bíblica dominical. Oh, glória! Naquele dia eu fui impactado pela palavra do Senhor e eu comecei a entender um pouco mais sobre Deus. E no final daquela escola bíblica,
o pastor Reinaldo, que na época era missionário, perguntou: moço, você quer entregar a tua vida para Jesus? E eu disse: eu quero entregar a minha vida, a minha alma para Ele. E eu lembro que eu dobrei o joelho, eles oraram por mim, e quando eles oraram, foi como se o peso do mundo saísse das minhas costas. O meu coração foi enchido de uma graça e uma glória que até ali eu não conhecia. Eu comecei a chorar, e aquele choro foi além daquele momento. Eu fui para minha casa, passei pelo menos mais 2 horas de joelho dobrado, no primeiro momento da minha conversão, naquele sofá cheio de borracha. A minha mãe ficou preocupada, disse: filho, o que foi que fizeram com você naquela igreja, que você não para de chorar? E eu disse: mãe, não se preocupe, porque pela primeira vez o meu choro não é de medo, não é de raiva, não é de ira. Eu estou chorando como alguém que nasceu para uma nova vida. Eu recebi algo que eu não conhecia até esse momento. Não se preocupe, minha mãe, porque esse choro é de alegria. E a minha mãe depois também teve um encontro com Cristo através dessa minha experiência. Para eu encerrar esse testemunho, desde aquele momento até os dias de hoje, eu sou professor e aluno da escola bíblica. No primeiro ano, antes de terminar o primeiro ano, eu li a Bíblia pela primeira vez, de Gênesis e Apocalipse. De lá para cá já foram inúmeras vezes que eu li a Bíblia Sagrada. Deus tem moldado a minha mente, o meu caráter. Eu tenho mudado, através de Deus e da Escritura, da escola bíblica, a história da linhagem da minha família. Eu sei que o meu pai fala, porque as pessoas me contam, quando ele está tocando nos botecos ou nas casas de prostituição, e ele diz: eu estou aqui, mas eu tenho um filho em Blumenau que não é igual a mim. Eu tenho um filho em Blumenau que é pastor. Ele já me ouviu pregar. Ele disse: quando meu filho prega, as pessoas choram, eu não sei o que acontece. Ele cuida de famílias, ele tem uma esposa, ele tem filhos. E quando meu pai tem um problema, embora ele tenha vários filhos com várias mulheres, é para mim que ele liga, é para mim que ele pede orientação, é para mim que ele pede conselho. E talvez aqui em Blumenau eu sou um dos pastores mais improváveis, por vir de uma família humilde, não vim de uma linhagem sacerdotal, não tinha condições alguma, mas ao conhecer Jesus, ao conhecer a Escritura através da EBD, hoje Deus tem me feito um pastor feliz. Desculpe os outros pastores aqui, no melhor setor que tem em Blumenau, que é o setor do Garcia, para a glória do Senhor Jesus. Salva de palmas.